Fala pessoal, quanto tempo, né? Olha de volta aqui, gente, tudo bom? Satisfação, professor Teocristo, mais conhecido como Teozinho, galera. Olha aí, pessoal, vamos voltar a gravar aí os nossos vídeos, depois de tanto tempo aí, ficamos fora, mas estamos voltando aí com força total, beleza? Pessoal, vem comigo, solta a vinheta aí, pai! Tum, tum, tum. Fala pessoal, olha aí, vamos lá, chega junto aqui. Olha só, antes da gente começar aqui a nossa aula, pessoal, antes da gente começar a falar, eu queria te pedir uma coisa, tá bom? Se ainda não for inscrito no canal, inscreve aí, pessoal, olha, vai, dá, olha aí, dá, escreve, isso, ativa agora os sininhos, né? Ativa, beleza, isso aí. E pessoal, compartilhe o vídeo com os amigos e tudo mais, tá bom? Que a gente está trazendo esse projeto aí para você, da questão da física, a gente sabe aí que é um pouco complicado, a galera tem um pouco de dificuldade, então a gente trazer um conteúdo aí para vocês, conteúdo de qualidade, tá certo, pessoal? E para que aí você possa, bem descontraído, para a gente fazer essa conversa bacana, beleza? Então compartilhe aí com seus colegas e tudo mais, para que possa divulgar o nosso trabalho, beleza? Pessoal, é o seguinte, presta atenção. A gente vai começar, né, como a gente dá no viu, tem 3 aulas aí de física básica, né, é aí que eu gostei, tem quase uma, tem bastante tempo. E aí, pessoal, a gente vai começar, né, depois das aulas de física básica, ainda não assistiu, vai lá e assiste, tá bom? A gente vai falar então sobre cinemática, então a gente vai fazer uma playlist só sobre cinemática. Eu preciso dos conceitos iniciais da cinemática, e aí eu vou precisar que tu tenha esses conceitos aqui, que às vezes podem parecer simples, mas às vezes a gente esquece uma coisa ou outra, tá bom, pessoal? Então isso é muito importante, esses conceitos aqui, beleza? Então a nossa aula 1 vai ser só conceitos básicos de cinemática, aula 2 velocidade, aula 3 aceleração, e aí a gente vai fazendo discussões aí sobre elas, vem movimento retilíneo uniforme, movimento uniforme, e assim a gente vai fazendo a nossa playlist de cinemática, beleza, pessoal? E aí eu queria começar falando contigo sobre a ideia da cinemática em si, tá bom? Aí você me pergunta assim, professor, peraí, o que é cinemática? Bem, eu falei para ti na nossa primeira aula, né, que a física, ela tem alguns ramos, né? Existem alguns ramos da física pelo qual a gente consegue dividi-la, né? E entre esses ramos a gente tem a mecânica. Então a mecânica, a gente tem 3 tipos de mecânica pelo qual a gente estuda no nosso ensino médio. Primeiro tipo de mecânica, a mecânica dos corpos sólidos. Segundo tipo, mecânica dos fluidos. E terceiro tipo, mecânica celeste. Mecânica celeste vai ser uma partezinha dela bem pequena, chamada de gravitação universal. Vamos gravar essas aulas aí para você, vai ficar show de bola, beleza, pessoal? Mas eu quero me concentrar na mecânica dos corpos sólidos, pessoal. A mecânica dos corpos sólidos, ela se divide em 3 partes, tá? 3 partes. Essas 3 partes são cinemática, dinâmica e estática. Cinemática, dinâmica, estática, beleza? Entenda da seguinte forma. O que é a cinemática? A cinemática é o estudo dos corpos em movimento. Calma aí. E a dinâmica, professor? Estudo dos corpos em movimento. What quer dizer o quê? Que? Como assim, professor? Não entendi, né? Presta atenção, tem uma diferença entre elas, tá bom? A cinemática, pessoal, ela é a parte da mecânica que ela vai se ocupar da descrição dos movimentos. No caso de pontos, corpos, ó, bem aqui, ó, sistema de corpos, nesse caso, né, sem se preocupar com suas causas ou efeitos. Ou seja, pessoal, ele não se preocupa com o que é que causa o movimento do corpo. Então isso daí eu não vou me preocupar com o que é que está causando esse movimento. Ou então o que é que está colocando aquele corpo em repouso. Isso daí a cinemática não se preocupa. E quem é que vai se preocupar então, professor? Isso aí seria dinâmica. Então a dinâmica ela já vem e ela já se preocupa com essa parte de tentar, de começar a explicar justamente como é que ocorre o movimento dos corpos, do que bota o corpo, qual é a energia que esse corpo está gastando para poder se locomover de um ponto a outro. Isso quem vai te explicar justamente é a dinâmica, beleza? A cinemática então ela não vai se preocupar com isso aí. Quem se preocupa com isso é a dinâmica. Beleza, pessoal? Tranquilo. Pra gente, então já sabes o que é a cinemática, já sabe o que a gente vai estudar. Beleza, pessoal? Referencial, tá? Então, para isso, a gente precisa de um referencial. Então, para a gente poder entender, né,
como vai ocorrer esse movimento desses corpos, é necessário que a gente entenda o primeiro conceito, o conceito mais básico da física, que é o conceito de referencial. Aí você me pergunta assim, professor, mas o que é o referencial? Calma aí, deixa eu explicar rapidão. Pessoal, você deve ter alguém na sua vida que essa pessoa para você é uma pessoa que você fala, égua, né? Para quem não é paraense, dá uma gíria, parece não estou xingando você, tá bom, pessoal? Perdoe, não. Tá, enfim. Então, o referencial, pessoal, seria justamente, né? Imagina aquela pessoa que você admira bastante, que você pega e olha para essa pessoa e fala, égua, eu quero ser que nessa pessoa, geralmente é um pai, uma mãe, um tio, tia, avô, né? Ou então aquele jogador famoso, ou então aquela pessoa, aquele cientista, sei lá, uma pessoa que seja referência para você, tá bom? Então essa pessoa a gente vai dizer, que até usei já a palavra, né? Ela é uma referência para mim. Então você pega, tenta trilhar os caminhos para ser um dia igual àquela pessoa. Para a física vai ser algo parecido com isso, tá? O conceito vai ser mais ou menos esse. Eu coloquei isso aqui, ó, que referencial, pessoal, seria um corpo ou lugar, tá bom? Beleza, pessoal? A partir do qual são feitas observações de fenômenos diversos. Então, vou determinar um corpo ou um lugar pelo qual eu vou fazer observação de vários fenômenos. Então, eu só consigo determinar se determinado fenômeno ele é de uma forma ou de outra se eu tiver um referencial. Então, eu não consigo, por exemplo, dizer se o corpo está em movimento ou repouso se eu tiver um referencial. Eu não consigo dizer se eu tenho uma partícula ou corpo extenso se eu não tiver um referencial. Então, tudinho na física depende de um referencial. Tá bom, pessoal? Tudo na física vai depender de um referencial. Então, esse referencial vai ser muito importante a partir de agora pra gente. Beleza, pessoal? Então, você consegue apenas definir se o corpo está em repouso, se o corpo está em movimento, se você tiver o que a gente vai classificar como sendo referencial. Tá ok? Então, referencial, pessoal, mais uma vez, é um corpo ou um lugar. Pode ser uma pessoa, beleza? Pode ser uma pessoa, então, por exemplo, você sabe onde fica tal lugar? Você está vendo... Você está vendo aquele rapaz ali que está vestido com uma camisa vermelha? Sim. Você chega lá, quando você vai, chegou nele e se dobra para a direita. Peraí, qual foi o meu referencial? Foi aquele rapaz vestido de camisa vermelha. Deu para compreender? Então isso daí pode ser considerado um referencial. Então referencial, pessoal, você já sabe, né? É um corpo ou lugar que a partir do qual são feitas observações de diversos fenômenos. Beleza? Então isso daí, tá bom, pessoal? É o que a gente classifica como sendo referencial. Show de bola, galera! Vamos lá, vem comigo aqui, rapidão. Próximo conceito que eu quero que você entenda é o conceito de posição. E esse conceito é um conceito importantíssimo pra gente. Olha só, presta atenção. O que é a posição, professor? O que é a posição? A posição nada mais é do que uma especificação no seu lugar no espaço. Beleza? Então, olha só. Nesse exato momento, porque eu estou me movimentando aqui na frente, né, de você, no quadro, tudo mais, isso não é à toa, pessoal. Isso não vai ser à toa. Eu me movimento de um ponto para outro, eu tenho que me movimentar porque eu estou trocando a minha posição. Ou seja, eu estou trocando meu lugar no espaço. E isso aí é o que tu vai chamar de posição. Só tem um porém. Por que eu coloquei isso daqui chamado de plano cartesiano ortogonal bem aqui? Porque ele vai me dizer, ele vai me guiar aqui a respeito da posição. E não confunda a posição com espaço. Não confunda a posição com espaço, ou espaço percorrido, distância percorrida. Tá bom, pessoal? Porque, olha só, presta atenção. A gente pode pegar, né, e colocar o nosso referencial aqui. Olha aí, estou usando o conceito, né? Referencial. Vamos dizer que o meu referencial, pessoal, esteja bem aqui na origem, ó. Então, meu referencial está aqui, ó, na origem, beleza? E esse referencial ele tem uma coordenada, né? No caso, seria a coordenada 0, 0. Você está na origem, a coordenada dele seria a coordenada 0, 0, tá bom? O que acontece? Eu vou pegar 4 pontos, tá? 4 pontos, entenda assim. Vamos lá, vou pegar o primeiro ponto aqui, ó. Está na coordenada 2 e 2. Vamos fazer dessa forma, ó. Vamos colocar bem aqui, ó. Aqui, ó, primeira coordenada, só para você entender esse conceito. Vamos chamar aqui de ponto A, beleza? Segunda coordenada, pessoal, vamos colocar bem aqui, ó. A coordenada seria o ponto
menos 2. Perdão, estou meio gripado hoje, a gente está gravando mesmo assim, né? Ó, ponto menos 2. Ó, vou chamar isso aqui de ponto B. Menos 2 e 2, beleza? Próximo ponto, pessoal, próximo ponto que a gente vai ter, vamos chamar bem aqui, ó, menos 2, ó, menos 2, e aqui, então seria menos 2 e menos 2, o próximo ponto, vamos chamar de ponto C. E o último ponto, pessoal, que a gente vai ter, vai ser isso aqui, ó, é o ponto 2 e menos 2, vamos chamar isso aqui de ponto D, tá? Então, ponto D, aqui eu vou colocar o ponto C. Eu estou colocando, escrevendo antes, minha letra precisa de perceber, né? Não é aquela... né? É uma letra meio zoada, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, tá aí os pontos, né? Pessoal, o que acontece? Dentro do plano cartesiano, em relação... Qual é a distância que esses pontos estão em relação à origem? Em relação ao teu referencial? A distância vai ser sempre a mesma, tá bom? Então, vamos determinar essa distância bem aqui. Vou marcar aqui, né, mesmo, normal, ó. Vamos determinar essas distâncias, pessoal. Olha aqui, ó, desse ponto para cá. Ó, daqui para cá eu vou ter uma distância, vamos chamar essa distância D, tá bom? E aí eu vou colocar daqui para cá também distância D. Ó, daqui para cá distância D. E daqui para cá eu tenho a distância D. Ó, o espaço em relação ao referencial é o mesmo, tá? O espaço, a distância é a mesma em relação ao referencial. Porém, os pontos encontram-se em quadrantes diferentes, tá bom? Um vai estar no primeiro quadrante, um vai estar no segundo, vai estar no terceiro, vai estar no quarto. Deu para compreender, pessoal? Então aí, se você está no terceiro ano e está assistindo esse videozinho, você sabe a seguinte coisa, pessoal. Isso aqui, a gente pode colocar isso aqui e fazer uma análise dentro da geometria analítica, né? Então, dentro da geometria analítica, tu tens como fazer essa distância, esse cálculo dessa distância dos pontos. E aí você percebe que essa distância ela vai ser sempre a mesma aqui. Mas espera aí, professor, a distância é a mesma? Sim, a distância é a mesma. Porém, o que acontece, pessoal? Ela possui posições diferentes, tá bom? Então, quando eu falo a respeito de posições, eu estou falando a pessoas no meu lugar no espaço, tá bom? No meu lugar no espaço. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso, de não confundir distância com posição. Distância com posição. São coisas diferentes. Então, você consegue perceber que aqui são coisas diferentes. Tanto a distância como a posição são coisas diferentes. E aí, pessoal, a gente vai ter a identificação dela. Então, aí você tem a identificação, e essa identificação é feita a partir de um vetor, chamado de vetor posição. Então, esse vetor chamado de vetor posição, a gente vai precisar dele mais lá na frente. Ok, gente? Então, muito cuidado. Não confunda a posição com espaço. Beleza? Ó, distância e espaço, né? Espaço também pode ser aqui, ó, nesse caso. E a posição seria os pontos onde eu me encontro nesse espaço aqui, tá bom? Então, isso aí é o que a gente classifica como sendo posição. Beleza, pessoal? Então, não confundam isso, pelo amor de God. Deus me free você confundir isso aí. Show? Tranquilo, né? Último conceito aqui, para a gente apagar aqui o nosso quadro, tá? O último conceito é o conceito de trajetória. Muito cuidado com esse conceito também, tá bom? Muito cuidado. A trajetória, pessoal, nada mais é do que o caminho percorrido, beleza? Vai ser o caminho percorrido, porém, esse caminho percorrido, pessoal, ele vai ser o seguinte, ele vai ser de acordo com um observador, tá? Eu coloquei, pessoal, o conceito aí para a trajetória como sendo o seguinte, né? Colocando como sendo o percurso realizado por um determinado corpo no espaço com base em um sistema de coordenadas pré-definidos. Ou seja, esse sistema de coordenadas pré-definido já é o meu referencial. Tá certo, pessoal? Tá certo? Então, tranquilo aí. Então, antes de você analisar qual é a trajetória que o corpo está fazendo, é necessário que você saiba qual é o referencial. Como eu te falei, esse referencial é muito importante. Você já viu que para eu determinar a posição de um corpo é necessário saber o que? O referencial. Para eu determinar a trajetória de um corpo é necessário também que eu saiba de um referencial. Então, vou imaginar o seguinte, eu tenho um local, né? Que eu tenho um avião sobrevoando esse local.
Esse avião, pessoal, ele vai colocar um suplemento, né? Suplemento não, né? Suplemento não, tá doido? É um suprimento, né? Então esse suprimento, o que acontece? Então ele pega e vai soltar nesse local. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a análise, né, da trajetória desse suprimento até ele cair aonde? Até ele cair no solo, tá? Então é essa análise que eu quero que eu vou fazer. Só que eu vou analisar por duas visões diferentes. Vou observar primeiramente pelo piloto, né? E também vou observar por um observador fixo na Terra. Parece assim, né? Então vamos lá. Então pelo piloto, pessoal, olha só como é que o piloto vai ver o objeto caindo, ó. Então, quando ele soltar, o que acontece? Ele vai ver essa trajetória, aqui ó, que é uma trajetória que está em linha reta, tá? Então isso daí, ó, isso daí seria uma trajetória em linha reta, tá bom, pessoal? Então isso daqui seria a trajetória que o piloto vê. Então o piloto veria o suprimento caindo em linha reta, tá bom? Isso desde que o avião esteja com velocidade constante, tá, pessoal? Então é necessário a gente saber isso. Até voltar aqui para ti, ok? Esse avião ele tem que estar com velocidade, tá? Com velocidade constante, ok? Muito cuidado quanto a isso. Se a velocidade dele não for constante, então ele não vê dessa forma. Então, para ele poder ver em linha reta, é necessário que a velocidade dele fique constante, beleza? E a gente despreze os efeitos dissipativos do ar também, tá bom? Outra coisa, bem aqui, o observador fixo na Terra, como é que ele vai ver, pessoal? Já ele vai ver, pessoal, o objeto não caindo em linha reta, mas o objeto caindo como um arco de parábola, ó. Então, o objeto ele vai ver ele caindo nessa trajetória bem aqui, tá? Ó, aqui, ó. Então, muito cuidado quando você vê isso aqui, ó. Aí, ó. Então, nesse caso aqui, ó, arco de parábola e aqui caindo em linha reta, beleza? Só uma coisa, tá, pessoal? Como eu já falei para ti, até que eu botei aqui como observação para ti, né? Isso aqui, que a trajetória depende do referencial adotado, pois dependendo do referencial que você adota, você pode ter uma trajetória diferente, como é o caso aqui, ó. O mesmo fenômeno observando de duas formas diferentes, beleza? Eu tive nesse caso o que? Eu tive visões diferentes, então, beleza? Então, olha só, tanto para o piloto quanto para o observador, eu tive visões diferentes. Então, muito cuidado quanto a isso, beleza? Pessoal, bate o print aí rapidola, vamos apagar o quadro. Vamos lá, pessoal, voltando aqui, rapidola comigo, presta atenção, vamos lá. Ei, não esquece de deixar o teu like aí, tá bom, pessoal? E me segue lá no Instagram, @teocristo. Presta atenção aqui, vamos lá. Pessoal, o próximo conceito que a gente precisa saber é um conceito chamado de partícula e um conceito de corpo extenso. Partícula também pode ter outros nomes, né? Às vezes pode aparecer como ponto material, pode aparecer como a questão de massa pontual, então massa pontiforme, beleza? Então pode aparecer com outros nomes, tá certo, pessoal? Então o que seria um conceito para partícula? Olha só, colocamos assim que o conceito seria o seguinte: uma representação abstrata que define, pessoal, um objeto em relação a um fenômeno, tá bom? E nesse caso vai ter as dimensões desprezíveis quando comparado a esse fenômeno. Calma aí que eu vou te explicar isso aí melhor. Calma aí. Vem pra cá. Corpo extenso. Corpo extenso, pessoal, já no caso são objetos, gente, que já vão ter umas dimensões consideráveis, tá? Então a sua dimensão já não é mais desprezível, tem que considerar essa dimensão. Só que vira e mexe, pessoal, isso aí está caindo, tá certo? Então a gente precisa saber quando um corpo é uma partícula ou quando é um corpo extenso. Mas espera aí, pessoal, eu ainda não entendi o conceito dos dois, partículas e corpo extenso. Vamos lá, vamos comigo aqui rapidinho. Para eu definir primeiramente se é uma partícula, se é um corpo extenso, é necessário que eu saiba o conceito de referencial. Ou seja, é necessário que eu adote um referencial para saber se é uma partícula ou se é um corpo extenso. Então, por exemplo,
sou uma partícula ou sou um corpo extenso? Ah, pessoal, só é um corpo extenso. Olha o tamanho aí do senhor, quase tá, ficar na frente do quadro, ocupa quase todo ele. Sacanagem, bicho. É necessário saber o referencial. Tá bom, vem comigo. Eu não falei o referencial. Então, em relação, por exemplo, aonde eu estou gravando aqui, eu sou o quê? As dimensões das minhas dimensões elas são consideráveis, tá bom? Então, nesse caso, eu sou um corpo extenso. Eu não posso desprezar a minha dimensão. Só que em relação, por exemplo, à cidade de Fortaleza, todinha, né? Cidade de Fortaleza, eu sou uma partícula. Já em meu corpo, em relação, por exemplo, à cidade de Belém do Pará, eu sou uma partícula. O meu corpo, em relação ao quadro, eu sou um corpo extenso. Deu para compreender? Então, para você definir se é uma partícula ou se é um corpo extenso, é necessário, pessoal, que você saiba qual seria o referencial. Uma outra coisa, tá, gente? Eu gosto sempre de falar isso para os meus alunos, tudo mais, para que não fique essa dúvida. Um outro conceito para partícula, pessoal, a gente vai dizer que vai servir também para objetos que possuem uma infinidade de pontos, tá bom? Que vão se comportar do mesmo modo. Não entendi, professor. Pode imaginar um gás, né? E até mesmo quando a gente for falar isso aí de gases, né? Que a gente for falar a diferença entre um gás ideal e um gás perfeito, que não é a mesma coisa, tá, pessoal? Possui uma diferença. A gente vai saber nesse caso, por exemplo, que o gás ideal, ele possui o quê? Ele vai possuir partículas. Então, a gente vai adotar as moléculas dele como sendo partículas. A gente não considera elas como sendo corpo extenso nesse caso. Então, a gente vai dizer que todas as moléculas vão se comportar da mesma forma, tá bom? Tendo colisões elásticas, tá bom? E no caso, a gente pode definir também isso aí como sendo a partir do movimento. Ou seja, dizer que existe apenas um movimento translacional. Que é isso, professor? É um movimento em que ela vai apenas se locomover em linha reta em determinadas direções. Deu para entender, pessoal? Isso é o que a gente chama de translação. Então seria essa a ideia. Sabemos que as moléculas, né, na realidade, ela possuem outros movimentos. Tem o movimento vibracional, né, que ela está vibrando, tem o rotacional, tá certo? Então isso daí, o revolucional, né, no caso, e a gente tem que tomar bastante cuidado, né, quanto à questão disso aí, tá? Quanto à questão dessas partículas BM, ok? Então, uma outra ideia seria essa, a gente dizer então que nesse caso o corpo ele vai possuir apenas uma translação e a gente espera, por exemplo, a vibração e a rotação desse corpo. E aí a gente considera esse corpo como sendo também uma partícula. Beleza, pessoal? Muito cuidado com isso aí, tá? Vem comigo então, bora pegar dois exemplos aqui. Um carro, pessoal, um carro é uma partícula ou um corpo extenso? Vamos lá. Ah, pessoal, qual é o referencial? Vamos lá, vou botar aqui. O referencial é a garagem, né? Deixa pra cá. Ó, referencial seria uma garagem. Então, o carro em relação a uma garagem, ele é o que, pessoal? O carro em relação à garagem, ele é justamente uma partícula, né? Então, o carro é... Opa, perdão. É um corpo extenso, né? É um corpo em relação, né? Porque o carro... A garagem ela é maior, mas não vai ser muito maior que o carro, tá bom? Então a gente coloca aqui, ó, como corpo extenso, ó. Corpo extenso. Já no caso, por exemplo, esse mesmo carro, em relação a uma estrada de 100 km, a gente tem ele como sendo uma partícula, tá? Aqui, uma partícula, tá? Beleza, então é só o mesmo corpo para a garagem, corpo extenso, para a estrada, partícula. Bora para a formiga. Formiga, pessoal, o ponto material, um corpo extenso, aí depende do referencial. Vamos lá, se o meu referencial, por exemplo, for o grão de arroz, então eu tenho uma formiga em relação ao grão de arroz. A gente sabe que o grão de arroz ele pode ser maior, então a formiga pode ser maior, mas só que a dimensão de um e de outro, pessoal, ela não pode ser desprezada. Então, nesse caso, em relação ao grão de arroz, seria o quê? Um corpo, olha aí, corpo extenso, tá? Em relação ao grão de arroz,
a gente teria ela como sendo um corpo extenso. Já em relação a uma rua, né? Ah, se for uma rua de formiga, é um tubão no meio da tua cara, tá doido? É uma rua, tá bom? Uma rua normal, uma nossa rua, né? No caso. Professor, então no caso da rua, a formiga ela é uma partícula, né? Então em relação à rua, a formiga ela é uma partícula. Olha aí, tá? Então em relação à rua, essa formiga ela vai ser uma partícula. Tá certo, pessoal? Então tá aí. Coloquei aqui alguns exemplos, tá? A gente pode pegar um navio. Navio é um ponto material ou corpo extenso, professor? Depende do referencial. Se for, por exemplo, o porto. Se for o porto, nesse caso, o navio ele é o quê, pessoal? O navio será um corpo extenso. Agora, se for um oceano, por exemplo, tá? O navio vai ser o quê, galera? Um ponto material, tá bom? Ou partícula, né? Nesse caso. Então, isso daí é um outro conceito que eu preciso que você entenda. Partícula e corpo extenso, tá? Vamos para cá. Próximo conceito, pessoal, distância percorrida e deslocamento, tá bom, pessoal? Vamos lá. O que é a distância percorrida, pessoal? A distância percorrida, pessoal, é a medida sobre a trajetória descrita em movimento, perdão. E o seu valor vai depender de quem? Da trajetória. Então, basicamente, eu vou olhar a trajetória, tá? Eu vou olhar a trajetória e ver quanto foi que esse objeto ele percorreu, esse móvel, ele percorreu durante essa trajetória. Então, quanto ele percorreu durante essa trajetória, para isso, vamos chamar isso de distância percorrida. Então, a gente já sabe que ele depende da trajetória. Ok? Beleza, calma aí que eu vou explicar a formulazinha aqui. Bora para o deslocamento. O deslocamento, pessoal, é a medida em linha reta em relação a duas posições. A posição final e a posição inicial. Então, o que é que eu vou fazer? Para eu determinar o deslocamento, e lembra que posição eu te falei que era um vetor, né? O vetor posição. E agora a gente vai fazer a aplicação disso aqui, tá bom? Então, eu tenho bem aqui 2 pontos, né? No caso, posição final e posição inicial. Então, iniciei o processo, tá aqui, e onde eu terminei. O que é que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha reta entre esses 2 pontos. E essa linha reta, em relação a esses 2 pontos, vamos chamar ela de deslocamento. Tá certo, pessoal? Vamos para a formulazinha minha aqui, ó. Deixa eu passar para cá. Ó, bem, como distância percorrida, né? Nesse caso, a gente só vai somando as distâncias. Então, por exemplo, vamos supor, eu fui percorri 12 metros. Depois eu percorri mais 3. Depois eu percorri mais 5. Depois eu percorri mais 4. E assim vai sempre somando, tá bom? Então, a distância percorrida, ela sempre vai ser positiva. E ela é uma grandeza que a gente classifica ela como sendo uma grandeza do tipo escalar, tá bom? Então vamos até botar bem aqui, ó. Então isso daqui, ó, é uma grandeza do tipo escalar, ó. Grandeza, bora abreviar, escalar, tá aí, tá? Então isso aqui é uma grandeza do tipo escalar, tá? Ok? Então tá aí, então distância percorrida, grandeza do tipo escalar. Bora pôr deslocamento, pessoal. Vamos lá. Então isso aqui sempre vai ser positivo, não vai ter como ser negativo. Não tem como você medir uma distância negativa. Tá bom, pessoal? Então distância percorrida sempre vai ser positiva. Belezinha? Papo aqui agora sobre deslocamento, tá? O que acontece? Quando a gente fala a respeito de deslocamento, a gente vai ter, no caso, uma medida que ela vai estar em linha reta em relação à posição final e à posição inicial. Então, eu vou traçar 2 pontos e vou traçar justamente essa linha reta entre essas 2 posições. Beleza? Então, muito cuidado quanto a isso. Só lembrando, deslocamento é uma grandeza do tipo vetorial, tá bom? Deslocamento é uma grandeza do tipo vetorial. E ele vai depender, rapaz, apenas das posições. Então, ele vai depender apenas das posições. Não vai depender de mais nada além disso, tá bom? Mas, professor, peraí, isso é uma grandeza vetorial? Por que eu não uso o vetor bem aqui, tá? Eu já estou colocando de uma forma mais simplificada de como nós iremos precisar, tá bom? Por quê, pessoal? O que é que vai acontecer? Quando a gente não for, como a gente vai usar dessa forma, a gente vai dizer que isso aqui é o deslocamento. Porém, a gente vai classificar isso daqui como sendo deslocamento escalar. Ou seja, tem apenas um módulo, ok? Então, eu vou ter as posições aqui, ó, posição final e posição inicial, sendo uma subtração.
Então isso daqui é um deslocamento? Sim, só que não é o deslocamento vetorial. Estou falando sobre deslocamento escalar nesse primeiro momento. Porque quando a gente for ver a parte cinemática vetorial, aí sim vou jogar esse deslocamento como sendo deslocamento vetorial. Por isso não tem um vetorzinho bem aqui, tá bom? No caso, que seria um dos vetores da posição e o vetor do deslocamento, tá? Beleza? Vem pra cá, vem comigo aqui, ó. Aí, o que acontece, gente? Bora imaginar duas cidades, cidade A e cidade B. Aí vamos colocar bem aqui, pessoal, uma estrada que liga as duas cidades, beleza? Então a gente coloca essa estrada bem aqui, ó, que vai ligar essas duas cidades, aqui, ó. Então bora colocar bem aqui. A gente vai definir essa estrada como tendo 50 km, por exemplo, tá? Então olha só, então vou botar de vermelho mesmo, né? Ó, então vamos colocar isso aqui, ó, como sendo 50 km, tá? 50 km. Show? Então tá aqui, ó, 50 km. O que acontece, pessoal? Deixa eu pegar aqui. Olha, uma reguinha, só para nos auxiliar. O que acontece? Eu vou medir isso aí, pessoal, em linha reta, né? Então, essas duas cidades em linha reta, elas vão ficar dessa forma bem aqui, ó. As medidas em linha reta. Vou traçar aqui, ó, as duas cidades, ó, os dois pontos, que são as duas posições, e vou colocar uma linha reta entre elas. Quando eu colocar, pessoal, essa linha, eu vou te dizer que essa linha reta entre essas cidades, ela vai ter justamente 30 km, ó. 30 km. Aí. Ok? Então isso daí seria justamente a distância em linha reta entre essas duas cidades, ok? Tá? Então o que acontece, pessoal? Se eu perguntar para você o seguinte, olha aí, se eu perguntar para você o seguinte, quanto é, no caso, a distância percorrida? Olhe para a trajetória vermelha, tá? Aqui, ó. Então a distância percorrida vai ser a linha vermelha, 50 km. Então a distância é 50 km. E o deslocamento, pessoal? Eu estou aqui na cidade A, estou aqui na cidade B. Olha aí, linha reta tracei, deu 30 km. Então o meu deslocamento foi 30 km, porém a distância percorrida foi 50. Então tu consegue perceber que eles são diferentes, tá bom? Então ocorre uma diferença entre deslocamento e distância percorrida. Belezinha, galera? Tranquilidade total, né? Só tem um porém, tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque eu te falei ainda agora que a distância percorrida, ela sempre vai ser positiva, não existe distância negativa. Só que o deslocamento, ele pode ser negativo, tá? Ele pode sim ser negativo, tá? Beleza, pessoal? Então ele acaba podendo ser negativo. Então o deslocamento, ele é negativo, e aí isso daqui fica mais evidente quando a gente for ver a parte de movimento uniforme, que a gente vai ver a parte de gráficos e tudo mais. Então ele tem como ser negativo isso aqui, é quando a posição ela vem diminuindo com o passar do tempo, beleza? Mas aí a gente vai, por enquanto, deixar dessa forma bem, tá? Professor, eles podem ser iguais os dois? Podem. Existem casos que eles são iguais. Imagina uma estrada A, a cidade A e a cidade B, traçada por uma estrada retilínea, uma estrada em linha reta, beleza? Então, nesse caso, tanto a distância percorrida quanto o deslocamento, eles vão ser o que, pessoal? Vão ser iguais, tá? Só mais um detalhe para não esquecer. Pessoal, imagina que eu inicie um movimento aqui na cidade A, tá bom? Aí eu fui até a cidade B, depois voltei até a cidade A, tá? Olha o movimento. Saí da cidade A, fui para a cidade B e voltei para a cidade A. Vamos lá. Quanto foi a distância percorrida? Foi 50 km para ir, mais 50 km para voltar. Então, 100 km. Essa foi a distância percorrida. E o deslocamento, pessoal? O deslocamento, pessoal, é a diferença entre duas distâncias, né? Final e inicial. Bem, de onde foi que eu saí? Saí da cidade A. E onde foi que eu terminei? Na cidade A também. Deu para entender? Então, o ponto aí é o mesmo. Tanto no início e no fim. Então, a distância percorrida, 100 km. Beleza?
Já no caso, pessoal, do deslocamento foi 0. Por quê, professor? Porque eu voltei para o mesmo ponto que eu iniciei o movimento. Então, se eu voltei para o mesmo ponto onde eu iniciei o movimento, o deslocamento é nulo. O deslocamento é 0. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, pessoal, para o nosso último tópico aqui para a gente terminar nossa aulinha de hoje. Pessoal, o último conceito que eu quero que você entenda é o conceito de repouso, o conceito de movimento. Presta muita atenção nesse conceito, tá bom? Preste muita atenção. Pessoal, o conceito de repouso, pessoal, vai ser quando a questão da posição não variar em relação ao tempo, tá bom? Então, bora imaginar o seguinte, eu adoto um referencial, sempre você tem que adotar esse referencial. Então, para um determinado referencial, por exemplo, vamos supor, esse pincel aqui, esse pincel em relação a mim está em repouso. Só que esse pincel em relação, por exemplo, a um carro que está passando na frente da minha casa, esse pincel encontra-se em movimento. Deu para compreender? Porque as posições entre o pincel e o carro, elas estão modificando, tá bom? Olha a palavra que eu estou usando a palavra posição e não a palavra espaço, tá bom? Então a palavra que eu estou usando é a palavra posição e não a palavra espaço, tá bom, pessoal? Muito cuidado quanto a isso, presta atenção. Então, nesse caso, esse pincel está em repouso ou está em movimento? Ah, professor, está em repouso, não falei o referencial. Em relação a quê, professor? Vamos lá, em relação, vamos supor a câmera aí. A câmera, esse pincel está em repouso ou movimento, pessoal? Está em, isso, repouso, beleza. A câmera não está se mexendo nem o pincel, né? Um em relação ao outro. Agora o pincel em relação a um rapaz de bicicleta que está passando. Perfeito, está como? Em movimento. Agora, presta atenção, eu estou em repouso ou movimento? Ah, professor, depende do referencial nesse caso, né? Se o meu referencial, por exemplo, for, sei lá, um quadro, estou em repouso, né? Estou em repouso, não está mudando a posição entre eu e o quadro. Só que em relação, por exemplo, a um pássaro que está sobrevoando, já estou em movimento. Deu para compreender? E agora, professor, estou em repouso ou movimento? Depende do referencial. Repouso ou movimento? Depende do referencial. Tá bom? Vamos lá. Se o referencial, por exemplo, for o pincel, estou em repouso ou estou em movimento? Bora lá. Eu estou em repouso. Agora, se o referencial for a câmera do celular, aí eu estou em movimento. Deu para compreender, pessoal? Então, isso daí é o conceito de repouso, conceito de movimento. Tá certo? Uma observação muitíssimo importante para ti, pessoal. Não existe repouso ou movimento absoluto. O que é um repouso ou movimento absoluto? É o seguinte, para qualquer referencial do planeta que você possa imaginar, qualquer referencial do planeta, eu não vou ter, por exemplo, um corpo que eu possa chegar e te falar, ó, é o seguinte, esse corpo está em repouso, ó, esse corpo aí está em movimento, para qualquer referencial no universo, no sistema, tá bom? Então esse corpo aqui está em repouso para qualquer referencial, aí está errado. Beleza? Porque, por exemplo, eu tenho um referencial que ele vai estar em movimento, assim como eu tenho referenciais que ele está em repouso. Deu para compreender? Vamos lá. Eu estou em repouso ou movimento? Ah, não posso dizer que eu estou em movimento absoluto. Ah, não posso afirmar, olha, o movimento do professor é um movimento absoluto. Beleza? Ou seja, com qualquer referencial, o professor encontra-se em movimento, né? Não. Eu posso pegar referenciais que eu estou em repouso, pessoal. Tá bom? Então, se algum item tu estiver fazendo lá, resolvendo lá itens, e aparecer para ti nesse caso, né, que existe um determinado corpo, ele está em movimento para qualquer referencial da Terra, ou então um determinado corpo está em repouso para qualquer referencial da Terra, nego, tá errado, tá certo? Tá errado isso aí, por conta justamente dessa situação, beleza? Olha só, aqui, na prática, ó, imagina que eu tenho um carro no quilômetro zero, tá bom? Passa-se um determinado tempo, então para isso aqui vamos chamar de posição 1. Passa-se um determinado momento, o carro encontra-se na posição 2. Olha aí, que é no quilômetro 10, entendeu? Então a gente pode afirmar que houve o movimento, que o carro trocou a posição dele. Olha só, depois passa um novo determinado tempo, o carro já está na posição 20 km, posição 3, entendeu? Então bem aqui, ó, houve o que a gente chama de movimento. Por que a gente não pode dizer que seja espaço? Porque não pode dizer, ó, houve a troca de espaço entre o referencial e o meu corpo. Presta atenção. Bora para o movimento circular, pessoal. Gente, bora pegar como referencial o centro da circunferência. Então isso daqui, ó, essa distância, vamos pegar uma pedra
e colocar bem aqui. Isso aqui seria o meu raio, né? Então isso aqui seria o raio, tá? Isso é o raio que eu vou chamar de raio R, né? Raio R, tá? Então isso daí, e esse raio, pessoal, vamos colocar aqui, ó. Esse raio é a distância entre o centro da circunferência até a sua extremidade, beleza? Então, imagina que eu pego uma pedra e fique rotacionando essa pedra. Então tá aqui, eu estou rotacionando. O que acontece, gente? Ela vai pegar, ela vai percorrer isso aqui, ó, tá? Só que a posição dela em qualquer um desses pontos aqui, ela não vai mudar em relação ao centro, que é, no caso, sempre o raio. Então, no caso, vem aqui, ó, eu tenho que eu chamo de R, ó. Então, vem aqui, ó, coloca só R aqui, ó, R, vem aqui, ó, R. Então, ela não muda, pessoal, em qualquer ponto que eu pegar, a distância, mas a posição muda. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, entendeu? Então teria infinitas posições aí dentro desse movimento chamado movimento circular, tá bom? Então não confunda a posição com espaço. Posição e espaço são coisas diferentes. Então está aqui comprovado dentro do movimento circular. O espaço em relação ao referencial ele foi constante em qualquer ponto da trajetória, porém as posições foram diferentes, beleza? Pessoal, muitíssimo obrigado, tá certo? Muitíssimo obrigado, não esqueçam. Curtam, sigam lá no Instagram, até o Cristo, tá bom, pessoal? E vem comigo aí, tá certo? Até a próxima aula que nós vamos falar de velocidade. Falou, pessoal!